Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e no vídeo de hoje eu vou trazer a resolução das questões de Química da última prova do Enem, a prova de 2020, que por conta da pandemia de Covid-19 foi realizada então em janeiro de 2021. Eu separei aqui 20 questões de Química ou relacionada à Química, porque na prática, como a prova de Ciências da Natureza, que é uma das áreas dos conhecimentos do segundo dia, tem 45 questões, normalmente divide-se 15 questões para cada área, 15 para Química, Física e Biologia. Entretanto, as provas do Enem, elas têm uma característica meio interdisciplinar e Química muitas vezes acaba se juntando ali com Biologia, fazendo com que seja até meio difícil você identificar se a questão é de Química ou de Biologia. Então, eu separei 20 questões, vocês vão ver que algumas nitidamente é de Biologia, mas usa bastantes conceitos de Química, que eu vou resolver durante esse vídeo. Nós temos aqui os assuntos cobrados nessas questões, numerado conforme a prova azul, tá? Então, essa numeração adotada aqui da prova azul. Caso você queira a correção aí de outra cor da prova, olhem nos comentários abaixo, que eu mostro a relação certinha entre a numeração com as outras provas. E os comentários, então, em relação especificamente à última prova de Química do Enem. Na área de Química eu gostei bastante da prova. Eu acho que foi uma prova que melhorou o que eu considerava um dos principais efeitos do Enem, que era um grau de dificuldade elevado. Essa prova não teve um grau de dificuldade assim tão grande como vinha acontecendo em anos anteriores. Deu uma dosada boa aí entre questões de nível fácil, médio e difícil. Teve até um número meio significativo de questões que poderiam ser classificadas como fácil, o que é bom, tá? A maioria das questões são bem elaboradas, então você tem aquela principal característica do Enem, que são questões na qual você tem que entender uma situação, problema e aplicar seus conhecimentos nela, apesar de que esse ano também teve bastante questões que a situação, que o texto, o problema não se encaixava muito com as alternativas, o que não é muito comum, aconteceu com uma certa frequência esse ano, mas a maioria das questões não foi nesse sentido, a maioria das questões manteve um padrão muito bacana, de como se cobrar o conteúdo de Química. Foi uma prova até um pouquinho mais curta que as demais, os textos não eram tão grandes como costumava ser, teve poucas interpretações de gráfico e figura também, a maioria das questões é texto. Uma coisa notável nesse ano de 2020 caiu muita química ambiental, ou situações, problemas que envolvam questões ambientais, o que é até estranho, já que nós estamos numa época de um governo que nega, negacionista em diversos problemas ambientais que são estudados, mas esse ano em específico voltou a cobrar bastante isso, o que era uma característica do Enem lá atrás, lá quando o Enem se tornou um vestibular, a prova de Química sempre caía muitas coisas sobre meio ambiente, era um negócio que vinha diminuindo cada vez mais, mas voltou com tudo esse ano. Então, essa prova aqui ela acaba lembrando mais o Enem lá de 2008, 2009, 2010 do que os últimos Enems aí de 2019, 2018. Então é isso, pessoal. Bora resolver essa prova. Questão 92 da prova azul. Pessoal, essa questão fala então sobre o problema do lixo e algumas alternativas aí para você minimizar os problemas ambientais, causados pelo descarte excessivo de lixo. Ele fala que entre as alternativas nós temos a reciclagem, o reuso, mas o foco nesse exercício é essa opção aqui, a de substituir polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Lembrando então que polímeros são macromoléculas, são moléculas muito grandes. No nosso dia a dia destaca-se o uso de polímeros como embalagens, tem vários e vários usos, mas um dos que se destaca aí nessa questão do lixo é o uso como embalagem, principalmente plástico. Plástico é um dos materiais que nós mais utilizamos aí. E qual que é a vantagem de você substituir esses polímeros convencionais, que digamos que são os mais usados, por biodegradáveis?
Uma das características desses polímeros é justamente o fato deles serem materiais extremamente inertes, materiais que não reagem com facilidade. O que é uma vantagem enquanto você usa o seu polímero, né? Ele não vai se degradar, ele não vai se desgastar, mas é um problema quando você descarta ele. Afinal, ele vai ficar lá na natureza por anos e anos do mesmo jeito, tá? Os polímeros biodegradáveis, então, como o próprio nome diz, eles vão ser degradados por organismos vivos. Isso, então, ameniza os problemas ambientais causados no descarte desse material. Sabendo isso, né, ele pergunta para nós, qual que é a grande vantagem socioambiental disso que nós acabamos de ver. Bem, não são tóxicos? Não foi exatamente essa discussão que a gente fez. Não precisam ser reciclados? Esse item aqui, ele não é de todo ruim, apesar de não ser o item correto. Porque você poderia pensar, uma das maneiras de você lidar com o problema do descarte dos polímeros é exatamente reciclá-lo. Justamente pelo fato de como ele vai ficar inerte, parado na natureza, né? Ao invés de descartar, você recicla. Os polímeros biodegradáveis, você pode pensar que, bem, ele vai ser degradado, o que diminui a necessidade de reciclar. Tá? Entretanto, isso aqui não é a melhor opção. Afinal, se for possível reciclar, a opção de reciclar vem sempre antes da opção de descartar, seja um polímero convencional ou um polímero biodegradável. Tá? Mas não é um item de todo ruim, mas a gente vai ver que tem item melhor. C. Não causam poluição ambiental quando descartado. Pessoal, todo descarte ele vai causar uma poluição ambiental, ele vai causar uma contaminação no ambiente, ok? A gente poderia dizer que diminui a poluição ambiental quando descartado. Agora você falar não causam, não encaixa, não é a alternativa C. A alternativa D diz são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Essa alternativa é a melhor delas, né? O fato de ser biodegradável, degradado por organismos vivos, faz com que ele seja consumido mais rápido, enquanto o polímero ambiental fica na natureza por anos e anos. Então, a melhor opção é a alternativa D, enquanto a alternativa E diz que eles apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Ter propriedades mecânicas semelhantes seria uma característica desejável para esse polímero, né? Que ele se comporte da mesma maneira que os convencionais e possa ser substituído no nosso dia a dia. Só que isso não é uma característica que o torna ambientalmente melhor. Tá? O ambientalmente melhor é no caso do descarte. Então, por mais que seja uma característica desejável, não se encaixa, né, na vantagem socioambiental que foi o que foi perguntado. Ok? Fechamos então questão 92. Questão 94. Pessoal, questão 94 digamos aqui, uma questão meio clássica em termos de química orgânica do Enem, né, que ele te dá uma situação para você identificar uma molécula com determinadas características. No caso aqui, ele quer uma molécula que tenha fragrância de rosa, e as características que ele dá para a gente identificar qual dessas opções, né, vai ser a tal o óleo de rosa, a gente sabe que essa molécula ela tem que ter uma cadeia poliinsaturada e tem que ter uma hidroxila em carbono terminal. São essas duas características que nós iremos procurar. Lembrando, poliinsaturada, pessoal, poli é vários, e insaturado são moléculas que tenham ligação dupla ou tripla. Então, poliinsaturado tem que ser moléculas que tenham várias ligações duplas ou triplas entre carbonos. É importante lembrar isso, tá? Em insaturação, a gente está falando de dupla ou tripla entre carbonos. Por exemplo, a molécula 1, ela tem duas ligações duplas entre carbonos. Ela é uma poliinsaturada. Enquanto a molécula 2, ela só tem uma. A gente já descarta. A molécula 3 não tem nenhuma. Vamos descartar também. Não é poliinsaturada. A molécula 4, ela é um benzeno. Lembrando que o benzeno, ele é a alternância entre simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, né? Então, no lugar dessa bolinha aqui, eu poderia imaginar 3 duplas ligações, poliinsaturada. Não vou descartar a alternativa 4. E a alternativa 5, eu tenho 2 duplas ligações entre carbonos, então
Com essa característica, a gente fica entre a 1, a 4 e a 5. E o que vai ser uma hidroxila em carbono terminal? Nós temos que lembrar que hidroxila é o grupo OH, né? Então, nós temos que ter a presença disso aqui na molécula. Em carbono terminal é o carbono que esteja no término, no fim de uma cadeia. Então, olha só, na alternativa, no item 1, nós temos aqui ó, o último carbono da cadeia ligado a uma hidroxila. Então, ela é polissaturada, né? E ela tem um OH no carbono na ponta, no final da cadeia. Então, pode ser a opção 1. Tá? Das opções que sobraram, por exemplo, a opção 4, é estranho você falar em carbono terminal, sendo que o OH ó, ele está ligado num carbono ali, digamos assim, no meio desse trecho aqui de cadeia fechada. Então, não seria a melhor opção. A opção 1 ela é mais adequada. Já a opção 5, nós não temos hidroxila. Quem não se lembra, CHO é o que nós chamamos de carbonila. Isso aqui é um aldeído. É essa estrutura aqui, ó, COOH. Isso aqui não é uma hidroxila, é uma carbonila. Então, por mais que esteja num carbono terminal, ó, está na ponta, né? Não é uma hidroxila. Então, não é a opção 5. Com isso, nós fechamos o exercício na alternativa A. Questão 96. Essa questão eu achei bem interessante, bem curiosa, porque é uma questão que utiliza conceitos de meia-vida, só que ela não tem como contexto radioatividade. Porque normalmente quando a gente estuda meia-vida no ensino médio, a gente estuda dentro de radioatividade e essa questão não fala nada sobre esse assunto. Essa questão está falando sobre uma reação entre moléculas, entre biomoléculas, né? Moléculas que fazem parte aí da constituição de um ser vivo. O que eu achei legal, achei curioso, afinal mostra-se que essa ideia de meia-vida ela não aplica-se somente à radioatividade, ela aplica-se a diversas e diversas situações, e você tinha que identificar, né, que era uma questão de meia-vida pelo texto. O texto ele fala para nós a respeito disso, tá? Então ele está falando sobre a reação em que você quebra a sacarose, um disacarídeo, em 2 monossacarídeos, glicose e frutose. E você vai fazer um estudo cinético, a velocidade com que essa reação aconteça. Né? E aí ele me dá algumas condições aqui, né? Alguns números. E olha só, observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Isso aqui ele me descreveu que é uma reação daquele estilo em que a cada uma meia-vida, a cada um período, no caso o período citado aqui é de 100 minutos, você reduz a concentração à metade da inicial, que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, no decaimento radioativo. Tá? E ele pergunta para nós qual que vai ser a concentração da sacarose depois de 400 minutos. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é calcular a concentração da sacarose. Tá? Em mol por litro, ó. As alternativas estão em mol por litro. Lembrando que o exercício forneceu para nós a massa e o volume. Bem, antes de tudo eu vou ter que calcular a massa molar da sacarose. Lembrando que a sacarose é essa molécula aqui que eu estou circulando de verde. Uma molécula então formada por 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. O exercício forneceu para a gente as massas de cada um, né? O H é 1, carbono é 12 e o O é 16. Então, nós calcularemos a massa aqui, né? 12 vezes 12, 22 vezes 1 e 11 vezes 16. Chegamos então que no caso da sacarose, nós temos 342 gramas a cada 1 mol. Como nós queremos a concentração em mol por litro e o que foi fornecido para nós foi a massa, nós faremos a conversão dessa massa para mol, o que nós podemos fazer com uma regra de 3, comparando massa com mol. O que nós sabemos a respeito da sacarose?
que 342 gramas é a massa de 1 mol. No exercício, ele me deu 171 gramas. Quantos mols são isso? E para não perder tempo fazendo conta, ainda mais uma conta meio grandinha aqui, ó, vocês podem perceber, pessoal, que 171 é metade de 342. Então, como é metade, né? Basicamente, eu estou dividindo o número de cima por 2 para chegar no número de baixo. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó, para descobrir o valor de x. Vou dividir por 2. Consequentemente, o valor de x é de 0,5 mols. Agora que nós sabemos qual é a quantidade de sacarose, vamos calcular a concentração. Vou pegar um slide em branco aqui. Lembrando que a gente pode calcular a concentração por fórmula ou por massa, né? A concentração são quantos mols nós teríamos em 1 litro. Então, nós vamos relacionar mol com volume. Nós acabamos de descobrir que 171 gramas é meio mol, não é? 0,5 mols, tá? Isso está presente em 500 ml de água. 500 ml. Para determinar a concentração, eu queria saber quantos mols estaria presente em 1 litro. E, para fazer essa regra de 3 da maneira correta, eu não poderia deixar ml sobre litro. Então, eu posso converter aqui, ó, 500 para 1000. E agora, novamente, ó, de 500 para 1000, eu multipliquei por 2, certo? Então, para descobrir x, basta multiplicar o número de cima por 2, e nós chegaremos, então, à conclusão de que x é de 1 mol. Lembrando que esse 1 mol que eu acabei de calcular aqui é o que está presente em 1 litro. Então, a concentração inicial é de 1 mol por litro. Tudo isso aqui que eu calculei é como eu começo o meu processo. Nós sabemos, como o próprio exercício disse, que a cada 100 minutos essa concentração ela vai ser reduzida pela metade. Tá? Ó. E ele quer saber qual vai ser a concentração que vai restar após 400 minutos. Então, a gente começa com a concentração que nós temos aqui, de 1 mol por litro. Se nós esperarmos, então, 100 minutos, essa concentração vai ser reduzida pela metade. Se nós esperarmos mais 100 minutos, vai ser reduzida novamente pela metade. A metade de 0,5 é 0,25. Até agora nós tivemos, então, 200 minutos. A gente vai repetir esse processo, né, até completar 300 minutos. Então, a gente vai esperar aqui mais 100 minutos. Calcularmos aqui a metade de 0,25, que é 0,125. E se nós esperarmos mais 100 minutos, a gente fecha os 400 pedido pelo exercício, né? E a gente vai pegar, então, a metade de 0,125, que é 0,0625 mols por litro. Ok, então aqui nós temos o resultado dos nossos 400 minutos de espera, o que é a resposta do exercício, tá? O exercício está em notação científica. Para transformarmos esse número em notação científica, nós pegaríamos essa vírgula e andaríamos 2 casas, né, para encaixar ela entre o 6 e o 2, o que leva, então, a gente a marcar a alternativa B. Fechamos a questão. Questão 97. Uma questão bem curtinha. Fala sobre a descoberta do petróleo no pré-sal brasileiro. E ele fala que a utilização desse recurso energético, no caso o petróleo, ele vai causar um desequilíbrio no ciclo de qual elemento químico? Para fazer essa questão, a gente tem que lembrar então que petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas orgânicas. Como consequência, né, moléculas orgânicas são ricas em carbono. O desequilíbrio é no ciclo do carbono, por quê? Porque basicamente a gente está tirando o carbono debaixo da terra e utilizando ele como combustível para
liberar ele como gás carbônico no ar, na atmosfera. E o excesso de gás carbônico na atmosfera causa o problema do aquecimento global, né? Qual das alternativas é melhor? A melhor alternativa é a D, que diz que é devido à liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento. Então, digamos aqui, esse é o começo da desregulagem do ciclo. Você tira, digamos, um carbono que já não fazia mais parte do ciclo do carbono e acaba jogando ele na atmosfera, acaba jogando ele de volta para o ciclo. Apesar de eu achar que essa questão aqui ela acabou sendo um pouquinho superficial, por assim dizer. Ela dá uma explicação sobre o começo da desregulagem do ciclo, só que acaba sendo muito simples, acaba não trabalhando assim os principais contextos em relação ao problema ambiental. Então eu não gostei muito, achei que acabou sendo uma justificativa curta demais, simples demais, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter encaixado num contexto geral, num contexto mais amplo. E caso vocês tenham ficado em dúvida, por que não a alternativa C? Porque a alternativa C, ela fala que aumenta os carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. Sendo que o que acontece dentro de todo o ciclo do carbono é exatamente o contrário, tá? O excesso de CO2 liberado na atmosfera, ele acidifica os oceanos. Para quem não lembra, quando o CO2 reage com a água, ele acaba formando ácido carbônico. Então ele torna os oceanos um pouquinho mais ácidos. E os oceanos sendo um pouquinho mais ácidos, eles acabam reagindo com o carbonato que está presente aí nas conchas de alguns seres marinhos e também nos recifes de corais. Tá? Esse ácido que está liberado, que está no oceano, ele acaba favorecendo a formação de bicarbonato. Então, como consequência final, tá, do ciclo do carbono, você acaba diminuindo e não aumentando a quantidade de carbonato dissolvido. Então, ó, a alternativa C está errada, só que aí o erro, a explicação do porquê que a alternativa C está errada, ela já é extremamente avançada. Ela já vai lá no final do ciclo do carbono, nas consequências da alteração do ciclo do carbono. Então, enquanto está certa, ela vai bem no comecinho de maneira muito simples, a errada ela vai num tópico já bem mais adiante, num tópico bem mais avançado, ok? Fechamos então questão 97. Questão 100. A questão 100, ela fala dos perigos aí de você queimar plásticos e cita como exemplo o PVC, né, essa substância que a estrutura foi apresentada aqui, esse polímero. E ele fala então que o estudante realizou um experimento na qual ele faz a decomposição térmica desse polímero aqui, ou seja, ele esquenta e começa a observar quais são as substâncias que são liberadas então nesse processo. E aí ele começa a dar algumas pistas sobre um gás que está sendo liberado para lá no fim da questão ele perguntar qual foi o gás majoritariamente liberado. E aí nós temos algumas opções. Então a gente vai ver quais foram as pistas que foram dadas para discutir a melhor resposta. A primeira pista, ele fala que esse gás é um gás diatômico. O que significa isso? Um gás formado por 2 átomos somente. Por conta disso, pessoal, só por esse trechinho que eu acabei de grifar, eu vou descartar a alternativa D. Porque de todas as alternativas, é a única que não é formada por 2 átomos, é formada por 3, tá? 1 carbono e 2 oxigênios. Então, todas as outras aqui, ó, são diatômicas. Continuando, ele fala também para nós que é heteronuclear. Uma palavra um pouco incomum de aparecer, mas vamos pensar no significado dela. Hétero, diferente. Nuclear, núcleos diferentes. Então, são 2 átomos com núcleos diferentes. Tem que ser 2 átomos diferentes. Não pode ser 2 átomos iguais. Por conta disso, ó, nós iremos então descartar a alternativa A e a alternativa B, porque são 2 moléculas com átomos iguais. Estamos entre a C e a E. E aí ele fala para nós, esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina diluída, contendo o indicador ácido-base, ou seja, vai ter uma cor aí no meio ácido e outra cor no meio básico, ele diz que altera a cor da solução. Bem, era uma solução alcalina, então o indicador
estava na cor de básico, né? Quando nós borbulhamos o gás, ele mudou, indicando que esse gás, de alguma maneira, ele vai ter que ter características ácidas, né? Se mudou a cor do indicador, significa que ele tirou a solução que era base e transformou-a em ácido. Pessoal, o CO, ele é um óxido neutro. Ele é um óxido que, quando borbulhado em água, ele não provoca nenhuma alteração no pH dela. Em contrapartida, o HCl, ele é um ácido por definição. Ele, inclusive, é a definição mais simples de ácido, que é a de arrênios, que são substâncias, né, que, quando mergulhada em água, sofre o processo de ionização. Então, o HCl, de fato, é um ácido. Com isso, temos como resposta a alternativa E. E ele ainda dá uma outra pista, tá? Nós já confirmamos aqui a resposta, mas vamos dar uma olhada na outra pista, que ele diz que, além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Isso aqui é para a gente lembrar, pessoal, que o carbonato, quando em solução ácida, ele acaba capturando os H+, que estão na solução. Lembrando que os H+ são provenientes aqui, né, do HCl, e acaba formando o ácido carbônico. Sendo que o ácido carbônico ele é uma substância bastante instável que decompõe-se, então, em água e CO2. E aí, por isso que ele fala que liberou gás carbônico. Então, só confirmando para nós, né, que essa última pista é mais uma evidência de que nós estávamos falando de um ácido, e com isso fechamos então a questão 100. Bem, questão 102, ela traz como contexto para a gente o processo de obtenção do óleo, uma tabela mostrando aí todas as etapas e uma pequena descrição do que acontece desde lá do grão até a obtenção do óleo em si. Por exemplo, a obtenção do óleo de soja desde lá do grão de soja. E eu considero uma questão relativamente difícil, porque entender exatamente o que acontece nessas técnicas não é algo assim tão trivial, tão fácil para quem não está acostumado a trabalhar com química, né? Então, a maioria dos alunos, por exemplo, não tem acesso a um laboratório de química e dificilmente fez algumas dessas técnicas aqui na escola. E então não ter uma vivência, né, ou não ter uma leitura para entender o funcionamento de cada etapa aqui, dificulta um pouquinho a compreensão da questão. Então eu considerei uma questão relativamente difícil, mas a gente vai discutir aí ponto a ponto, passo a passo dela. Bem, ele quer saber, a pergunta é, qual desses processos é realizado em função da polaridade das substâncias? Então, desses processos que foram citados, qual que depende da gente saber se a substância é polar, apolar, né, que ela vai interferir nisso? O primeiro processo, a trituração. Como o próprio nome diz, a trituração é um processo meramente mecânico, que você vai romper, triturar o seu material, o seu sólido. E isso independe do seu sólido ser polar ou apolar, não faz diferença. Então, não é a alternativa A. A alternativa B fala a respeito do cozimento, e ele até dá uma explicação aqui, aumenta a permeabilidade das membranas celulares. Pessoal, usando alguns conhecimentos de biologia, quando a gente aquece algumas substâncias, algumas moléculas que estão presentes nos seres vivos, você acaba degradando, você acaba quebrando a estrutura dessa molécula e ela acaba perdendo o efeito. E é o que de fato nós fazemos aqui no cozimento. A gente quer que essas membranas celulares ela perca aquele efeito de proteger as células do vegetal, de segurar, né, prender as células do vegetal, para ficar mais fácil de extrair o óleo. E tem uma pequena relação com polaridade, afinal a temperatura ela consegue romper algumas interações que ocorrem nessas células, mas ainda não é a melhor opção, tá? A prensagem, que seria você apertar, espremer, então, o seu grão para remover o óleo, também é uma técnica meramente mecânica, né? Esse fato de apertar não está envolvendo questão de polaridade. E, finalmente, a tal da extração. O que é extração, pessoal?
ele dá uma dica aqui, você vai obter o óleo bruto com hexano. Esse hexano, ele é um solvente, tá? Ele é uma substância apolar e ele serve para dissolver outras substâncias apolares, entre elas o óleo. Então, você vai usar o hexano para que ele se misture com o óleo, né? E depois, na técnica seguinte, que é a destilação, você faça a separação desse óleo do solvente, tá? E esse fato deles se dissolverem está relacionado à polaridade. Na verdade, está relacionado às duas substâncias que nós estamos trabalhando aqui serem duas substâncias apolares. Então, a resposta de fato é a alternativa D. Enquanto a destilação é aquele processo na qual você aquece, né, a mistura de dois líquidos aí para conseguir separar um do outro, mas no caso aqui você não usa o conceito de polaridade, até porque você já tem a mistura de duas substâncias apolares e você quer justamente separá-la. Então, fechamos aqui questão 102 na alternativa E. Questão 103. Pessoal, questão 103 ela fala a respeito do dióxido de carbono e ele dá várias características físicas do dióxido de carbono. Ele comenta também de algumas questões ambientais que envolvem o dióxido de carbono, só que eu não gostei muito da maneira como essa questão foi montada, porque ela acabou sendo uma questão em que o texto, ele traz um contexto, mas esse contexto ele é muito pouco utilizado na resolução da questão em si, o que não é tão característico do Enem, né? O Enem, ele, inclusive essa prova desse ano, teve bastante essa característica de você ter que entender o que está acontecendo para responder a questão. E nesse caso aqui você não precisa. Questão 103. A questão 103, ela vai trazer um monte de coisa a respeito do CO2, do dióxido de carbono, fala a respeito de algumas características físicas, do seu ciclo da natureza e tudo mais, para no fim das contas falar que seu excesso causa uma perturbação ambiental. E a pergunta vai ser exatamente em cima disso, para a gente considerar essas propriedades que foram descritas e a gente saber como que o excesso de CO2 afeta, então, organismos aquáticos. Vamos dar uma olhada, então, nas alternativas aqui, começando pela alternativa A, que diz que ele reduziria, né, o potencial hidrogeniônico da água. Para quem não sabe ou não se lembra, pessoal, potencial hidrogeniônico é o nome do pH. Então, ele fala que reduziria o pH da água, o que de fato acontece, porque quando nós dissolvemos CO2 em água, nós formamos o ácido carbônico, tá? Então, realmente, uma das características do CO2 é essa. Com mais CO2 na atmosfera, você dissolverá mais CO2 na água dos oceanos e, consequentemente, irá reduzir o pH dela. Então, essa alternativa está correta. Vamos fechar aqui na alternativa A. Pessoal, para explicar por que a B, a C e a D estão erradas, são conceitos, são situações parecidas, então eu vou explicá-las de uma vez só. Porque os seres autótrofos são aqueles seres capazes de produzir o próprio alimento. Eles retiram o CO2 do ar aí para produzirem a sua energia, um processo que nós também podemos chamar de aerobiose. Bem, o excesso de CO2 não prejudica esse processo, né? Se há mais CO2 no ar e esses seres eles dependem do CO2 que estão presentes no ar, o excesso provocado pelo homem de CO2 não causa problema, pelo menos não nessa atividade. Causa outros problemas ambientais, mas não relacionado a esses seres aqui autótrofos. Ou, usando um vocabulário mais simples, os seres que fazem fotossíntese, tá? Simplificadamente. Bem, então a questão B fala que restringiria a aerobiose, né, pelo excesso de poluente. O CO2 ele não é, digamos, um poluente clássico, né, aquele que faz mal aos seres vivos. Ele, na verdade, ele provoca outro fenômeno, né, que é o aquecimento global, e não vai inibir a aerobiose, pelo contrário, a aerobiose utiliza o CO2. Né? Você também não vai diminuir a emissão de oxigênio pelos seres autótrofos, até porque, né, nesse processo em que esses seres tiram o CO2 do ar e transformam em glicose e oxigênio, vai continuar acontecendo.
E você também não vai limitar a transferência de energia entre os seres vivos, que é basicamente, né, quando os seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento consomem, ingerem os seres autótrofos, né, os organismos fotossintetizantes. Então, a gente descarta aqui a B, a C e a D. Enquanto a alternativa E falaria que haveria uma retração dos oceanos pelo congelamento de gás nos polos. Sendo que, na verdade, o que acontece na prática é o contrário, né? O excesso de CO2 no ar provoca o aquecimento global, que derrete as calotas polares, derrete os gelos que estão no polo. E aqui ele inventa uma situação, né, de que você iria congelar o gás que está presente no polo. É uma situação que não faz sentido, o que confirma para nós, então, que a resposta é a alternativa A. Questão 108. Uma questão que é bem mais de biologia do que de química, mas usa alguns conceitos de química interessante aí, que, né, envolve pH, o pH de partes do sistema digestivo, e então eu resolvi comentá-la. Ela fala sobre o revestimento de medicamentos, que você já deve ter visto, aquelas pílulas, né, que tem, tipo, parece um plásticozinho que envolve ela, né, que é o tal do revestimento. Serve aí para você alterar o sabor ou para que você facilite a absorção do princípio ativo no seu organismo. E ele comenta aqui que pode ser utilizado um composto polimérico à base de polissacarídeo e celulose, que vai garantir então que o fármaco seja liberado em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontra próximo à faixa da neutralidade. Então a ideia aqui é o seguinte, pessoal, dependendo do medicamento que você está tomando, ele pode, por exemplo, reagir com ácido, né? E aí ele reagiria com ácido do seu estômago e ele perderia o efeito antes de chegar no seu intestino, que é onde é absorvido a maior parte dos nutrientes, a maior parte das coisas que você ingere. E com essa membrana, ela vai garantir que ela não vai se abrir, a não ser quando chegar numa região em que o pH é próximo do neutro. Okay? Essa questão de chegar no pH próximo do neutro pode levantar algumas dúvidas, porque muitas vezes é falado que o pH do intestino é básico. De fato é básico, só que ele é levemente básico. Na verdade, o pH do intestino ele varia entre 7 e 8. Então, ele é básico, só que é um básico tão leve que ele é praticamente neutro. Tá? Então, a gente pode falar que ele abriria no intestino, liberaria o princípio ativo lá para ser mais facilmente absorvido pelo seu organismo. Então, essa é a ideia do revestimento. E ele pergunta a finalidade, vamos dar uma olhada nas alternativas. A A fala que é para diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Se fosse essa função, ele estaria atrapalhando, né? Você não absorveu o princípio ativo, mas não é essa função. A B, impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino, é basicamente a mesma coisa que a A, né? Estaria dificultando que os materiais liberados aí pelo intestino absorvessem, né? Solubilizassem o fármaco. Na alternativa C, ele diz que é para garantir que o fármaco não seja afetado pelas soluções gástricas. Lembrando que as soluções gástricas são ácidas. Então, o revestimento ele passa pelo ácido sem ser afetado, né? Sem sofrer nenhum problema, protegendo então o seu princípio ativo para liberar depois. Então, de fato, a nossa resposta seria a alternativa C. A alternativa D, ela poderia levantar algumas dúvidas. Ele fala em permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Pode levantar algumas dúvidas porque a saliva ela tem o pH bem próximo do neutro. E aí você pensa, esse revestimento ele abre, né, em soluções com pH próximo do neutro. Só que o contato com a saliva é um contato relativamente rápido, ao contrário, né, do resto do nosso sistema digestivo. E se ele abrisse aqui no começo, né, na verdade ia atrapalhar o processo, porque se ele abre antes de chegar no estômago, ele abre ainda na boca, ainda na saliva, né, o princípio ativo ia ser consumido pelo ácido do estômago do mesmo jeito. Então, a princípio não seria uma alternativa tão errada, para quem lembrasse que a saliva é neutra, mas isso aqui não ajudaria em todo o processo que foi descrito aqui pelo texto. Então, por isso, não temos como resposta a alternativa D. E a alternativa E fala que facilitaria a liberação do fármaco
pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Os sais biliares aí que normalmente atua principalmente em cima de gorduras, o que não é o caso aqui, então não seria a alternativa E. Questão 109, uma questão bem interessante e simples ao mesmo tempo, que fala sobre panela de pressão. Panela de pressão aí que são utilizados para cozinhar mais rápido, e ele até explica por quê. Porque a panela de pressão, ela eleva a temperatura de ebulição da água. Vai cozinhar mais rápido, pessoal, porque, digamos, se você não usa a panela, a água e tiver a nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Com a panela de pressão, você consegue fazer com que essa água ferva a, sei lá, 105 graus Celsius. E com essa temperatura maior, o seu alimento vai cozinhar mais rápido. Ele diz, então, que quem conhece o utensílio, né, normalmente baixa a intensidade do fogo quando essa panela começa a liberar vapor. E ele quer saber o porquê, né? Qual que é a vantagem aí de você abaixar o fogo. Vou explicar porquê e a gente procura a alternativa. Pessoal, lembre-se então que quando o material ele começa a ferver, a temperatura não varia mais até toda aquela substância evaporar, toda a substância virar gás. E aí, depois que toda ela for gás, a temperatura continua aumentando. Bem, no caso da panela de pressão, a água começou a ferver, ela atingiu o limite de temperatura dela. Ela não vai passar daquele valor. E aí, não vale a pena você aumentar o aquecimento, porque a temperatura não aumenta, o cozimento não fica mais rápido. Você só vai fazer com que a água evapore mais rápido. Tá? Então, você vai simplesmente baixar o fogo. O objetivo do fogo vai ser só manter a temperatura, tá? E a partir dali o seu alimento vai ficar cozinhando naquela temperatura. Ou seja, você vai economizar seu gás, né? Do momento que a água ferve em diante, você aumentar o fogo ou não vai fazer ele cozinhar mais rápido, tá? Então, sabendo isso, a gente marcaria a alternativa E. Você diminui o consumo de gás, fechou, tá? Questão 110 fala a respeito do uso da nanotecnologia, que é você usar materiais, né, que tenham tamanhos muito, muito pequenos. Ele até fala aqui, ó, milionésimos de milímetros, e ele fala sobre a aplicação desses nanomateriais como catalisadores, tá, em processos catalíticos, que é você misturar, né, o catalisador a substâncias que vão reagir para tornar essa reação mais rápida. E aí ele comenta sobre o sucesso dessa aplicação e ele pergunta, né, o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condição D. Pessoal, qual que é a vantagem então de que seu catalisador ele seja tão pequeno? O fato dele ser tão pequeno significa que você vai aumentar a sua superfície de contato. Lembre-se que quanto mais partido, mais quebrado, né, mais picotado, por assim dizer, quanto menor o material for, maior vai ser a superfície de contato dele. É só você lembrar de um comprimido inteiro e um comprimido em pó, né, e jogar os dois em água. O pó, você vai ter maior quantidade da substância que forma o comprimido em contato com a água do que o comprimido inteiro. E se nós utilizássemos pós cada vez menores, né? Se nós utilizássemos a nanotecnologia, você teria uma superfície de contato ainda maior. Então, essa é a vantagem de você usar materiais tão pequenos como catalisadores. Eles têm uma superfície de contato grande, eles conseguem, digamos assim, se espalhar com facilidade com todo o reagente, acelerando aí toda a reação química, né? Então, a resposta aqui, alternativa D. A questão 112, ela traz um equilíbrio químico bastante recorrente aí nos materiais didáticos e nos exemplos passados pelos professores, né? Que é um equilíbrio químico que envolve substâncias de cores diferentes. Então, dependendo para qual lado o equilíbrio estiver deslocado, você vai ver ou azul ou rosa. E ele comenta, então, que essas substâncias aqui que fazem parte do equilíbrio, elas são usadas em algumas embalagens para indicar a umidade, né? Se o meio na qual aquela embalagem está úmido ou não. E a pergunta é, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse rosa? Tá?
Bem, então você tem um cartão rosa, mas você quer reutilizar, você quer que ele volte para a cor original, que seria o azul. Na opção A, ele diria para nós resfriarmos no congelador. Galera, aqui a gente vai ter que ver conceitos clássicos de deslocamento de equilíbrio. Essa reação aqui, ó, ela tem o pH menor do que zero. Ela é uma reação exotérmica, tá? É uma reação que no sentido que nós estamos lendo é o sentido exo, e no sentido contrário, né, de trás para frente, ela seria endo. Quando nós diminuímos a temperatura, nós favorecemos o sentido exo, que, se você observar aqui, é o sentido do rosa. Pô, se meu material já está rosa, eu não quero favorecer o deslocar o equilíbrio para o rosa. Não é essa a opção, tá? Outra opção que ele dá, borrifar com spray de água, adicionar mais água. Pessoal, a água está aqui, ó, nessa parte do equilíbrio. E lembre-se, quando você adiciona uma substância que faz parte do equilíbrio, você desloca no sentido oposto. Então, assim como na alternativa A, você estaria deslocando para o sentido oposto, para a direita, você estaria novamente facilitando o rosa. Não é. C, envolveria com papel alumínio. Nesse caso aqui não faz diferença, né? Papel alumínio ele é capaz de reter calor, mas aqui você não interfere nesse equilíbrio, tá? Aqueceria com secador de cabelo. Pensa bem, ó, aquecer é o contrário de resfriar, que nós discutimos na opção A. Quando nós aquecemos, a gente desloca o equilíbrio para o sentido endo. Então, nós deslocaríamos o equilíbrio para a esquerda, deslocaria para o lado azul. De fato, então, a nossa resposta é a alternativa D. E na alternativa E, ele fala para embrulhar em um guardanapo de papel, o que definitivamente não faria a menor diferença, tá? Isso aqui não interfere em absolutamente nada na reação. Com isso, então, fechamos a questão 112. Questão 119, uma questão bem interessante. Fala de um pesquisador que quer saber onde está sendo despejado esgoto num rio, e para isso ele coleta uma amostra de água em 5 pontos diferentes, que eu estou marcando aqui no gráfico, tá? Para saber onde que o esgoto está sendo despejado, ele mede duas coisas, o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica por oxigênio. Ele explica, né, para nós o significado de cada um. Ele fala então, ó, que o oxigênio dissolvido é proveniente da própria atmosfera e da fotossíntese de organismos que vivem naquele curso d'água, né? Enquanto, pessoal, a DBO é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma certa quantidade de matéria orgânica. Lembrando que nesse caso aqui, matéria orgânica é praticamente sinônimo de esgoto. Esgoto é justamente água rica em matéria orgânica aí despejada pelo homem. Bem, o que acontece então? Quando houver muita matéria orgânica, você vai precisar de muito oxigênio para que os micro-organismos consumam ela. Então, onde houver muito esgoto, a DBO vai ser alta. E a quantidade de oxigênio dissolvida, ela vai tender a diminuir, afinal o oxigênio ele estará sendo consumido para fazer a decomposição desse material. Então, se nós olharmos aqui no ponto 1, o DBO é alto, indicando que há uma alta presença então de matéria orgânica. E com o passar do tempo, ó, a quantidade de oxigênio dissolvido, que são os asteriscos aqui, vai diminuindo, indicando que o quê? Que para você degradar essa matéria orgânica, você foi consumindo o oxigênio. Então, por isso que o oxigênio dissolvido foi diminuindo e, consequentemente, né, já que o oxigênio está sendo usado para degradar a matéria orgânica, a DBO também vai diminuindo com o tempo. Ou seja, no ponto 1 é onde de fato está havendo o despejo de esgoto, e digamos que você só vai amenizar o efeito desse esgoto despejado lá no ponto 3, né? Porque aí do ponto 3 em diante, o oxigênio dissolvido ele começa a subir, né? Indicando então que está havendo uma recuperação aí dessa água, né? O oxigênio não está sendo utilizado principalmente aí para degradar essa matéria orgânica. Então, fechamos aqui, resposta alternativa A. Questão 120.
A questão 120, ela lembra bastante umas questões mais antigas do Enem, antigamente lá por 2008, 2019, 2009, 2010, o Enem cobrava muitas questões comparando combustíveis, né? E fazia tempo que isso não aparecia no Enem padrão aí aplicado para a maioria dos alunos do ensino médio e voltou, né, depois de uma longa ausência aí, nessa questão aqui. E essa questão ela está comparando aí a quantidade de gás carbônico, né, lembrando que é o responsável aí pelo efeito estufa, liberado aí quando você utiliza um carro elétrico e quando você utiliza um carro a etanol, que diga-se de passagem são duas opções ambientalmente melhores, né, do que os carros que utilizam combustíveis fósseis. E tomando como parâmetro então justamente a emissão de CO2, ele pergunta para nós qual que é a quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas com o uso do veículo elétrico nesse trajeto aqui. Então, pessoal, eu vou colher algumas informações aqui para a gente fazer a conta, tá? Uma das informações importantes é que nós estamos falando de um trajeto de 1.000 quilômetros, tá? E nós temos algumas pistas aqui, ó. O etanol, ele emite 2,6 mols de CO2 a cada quilômetro rodado. Ou seja, se nós estamos falando de um trajeto de 1.000 quilômetros, quanto que ele vai emitir? Vamos anotar aqui? Então, o etanol, ele emite 2,6 mols de CO2 a cada 1 quilômetro. Como nós estamos falando de 1.000 quilômetros rodados, né? A quantidade liberada de etanol vai ser de 2.600 mols. Agora, se nós formos analisar o carro elétrico, quais são as informações que foram fornecidas? O carro elétrico ele emite 0,45 mols de CO2 por quilômetro rodado. Então, nessas condições aqui, ó, um liberou 2.600 mols de CO2, o outro liberou 4.450 mols. Agora a gente vai subtrair, né, para saber então qual que é a diferença de um e um outro. E nós descobrimos então que o uso do carro elétrico fez com que nós economizássemos 2.150 mols de CO2 comparado ao etanol. Bem, só que a dúvida dele, ele quer saber qual que é a quantidade equivalente de etanol economizado em quilogramas. A gente sabe o quanto que nós economizamos em CO2. Para descobrir o quanto nós economizamos de etanol em quilograma, agora a gente vai ter que partir para um cálculo estequiométrico. Nesse cálculo estequiométrico, eu vou escrever essa reação que ele deu do etanol aqui. A partir dessa reação, a gente sabe que a cada 1 mol consumido de etanol, nós iríamos liberar 2 mols de CO2. E a gente sabe que 1 mol de etanol, o próprio exercício forneceu isso para a gente, tem 46 gramas. Tá? Então, o etanol ele tem 46 gramas por mol. Então, vamos colocar aqui, ó. Se nós queimarmos 46 gramas de etanol, nós iríamos liberar 2 mols de CO2. Agora, pessoal, para matar o exercício, nós vamos fazer uma regra de 3, comparando a informação que eu quero, né, que é a massa de etanol economizada, essa que foi a pergunta, sendo que a gente sabe que a economia foi de 2.150 mols de CO2, então a economia fornecida está em mols de CO2. E para resolver essa regra de 3, primeiramente eu uso as informações que eu sei da equação. A cada 46 gramas de etanol, nós liberamos 2 mols de CO2. Quantos gramas de etanol, né, nós teríamos economizado se a economia fosse de 2.150 mols de CO2? Então, basta nós resolvermos essa conta aqui para chegarmos na nossa resposta. E o valor economizado, então, foi de 49.450 gramas.
As alternativas estão sendo dadas em quilogramas. Então, bastaria pegar esse valor aqui, dividir por 1.000, tá? Esse valor dividido por 1.000. Esse valor dividido por 1.000 dá 49,45 quilogramas. E, né, a quantidade, o valor, ele está mais próximo de 50. Resposta alternativa A. Questão 122. Uma questão que eu achei bem legal, ao mesmo tempo talvez uma das questões mais fáceis dessa prova, que ele fala aí de uma técnica para você identificar ou separar ovos de alguns parasitos. E essa técnica, ele fala para a gente que utiliza uma solução de densidade 1,15 gramas por litro, né? E depois de você colocar os ovos nessa solução numa centrífuga, você vai ter alguns ovos que vão flutuar na superfície, tá? E esses ovos que flutuam na superfície são aqueles que vão ser detectados. E a pergunta é basicamente, né, dessa lista de ovos aqui, sabendo a densidade de cada um deles, qual vai ser então os ovos de parasitas que nós iremos detectar? E a única coisa que nós precisamos lembrar para fazer essa questão é, quando a gente fala de densidade, a gente mistura materiais de densidades diferentes. O que for mais denso afunda e o que for menos denso sobe. Como o meu ponto de referência é 1,15, aqueles que tiverem valores menores de que 1,15 vão subir e os que tiverem valores maiores vão descer. Os que são detectados são os que flutuam, são os que sobem. E quais são aqueles que têm valores então menores do que 1,15? O primeiro, o segundo e o terceiro. Do quarto em diante, os valores são maiores. Então, nós temos todos os parasitos aqui, ó, com a letra A, né? O Ancylostoma, o Ascaris lumbricoides e o Ascaris sum. O que leva, então, a gente a marcar a alternativa C. Questão 123. É uma questão que fala de um técnico de laboratório, então, que ele encontra um resíduo que é uma mistura de acetato de etila com água. Tá? Ele tem aqui algumas características do acetato de etila e ele quer saber, né, como que eu posso tratar esse resíduo recuperando então o acetato. E as informações que nós temos é que ele tem uma baixa solubilidade em água, uma massa específica é um conceito parecido com a densidade aí, menor do que o da água, uma temperatura de fusão bem baixa, e uma pressão de vapor maior do que a da água, ou seja, é uma substância que evapora com bastante facilidade. E bem, qual vai ser a técnica que nós vamos utilizar? Digamos que a principal pista é a primeira, tá? Como ele tem uma baixa solubilidade em água, ele não vai se misturar com a água, o que significa que que esse resíduo, ele provavelmente vai ser então um resíduo em duas fases. Ele vai ser um resíduo de líquidos diferentes aí, meio que já separado um do outro, tá? E como a gente sabe a massa específica, a gente sabe que o acetato de etila ficaria em cima, enquanto a água ficaria embaixo. E por conta disso, já que eles estão meio separados, a técnica que a gente vai utilizar para separação é aquela técnica em que você utiliza um funil de decantação. Você joga o conteúdo desse líquido num funil. Na pontinha desse funil aqui você tem uma torneira, tá? E aí você vai abrir essa torneira, deixar escorrer o líquido de baixo, que no caso é a água, tá? E quando você estiver próximo aqui, ó, da fase que separa a água do acetato, você fecha a torneira e consegue fazer a separação, tá? É essa técnica utilizada aí para separar líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam. Essa técnica é conhecida então como decantação, o que leva a gente a marcar a alternativa E, tá? Você vai decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Fechamos questão 123. Questão 124 é uma questão que fala aí de um dos maiores problemas ambientais que pode ocorrer, que é o vazamento de petróleo. Ele até comenta que uma falha na perfuração acabou ocasionando um problema na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.
E ele pergunta para nós, então, qual que é o impacto disso, desse vazamento de petróleo. Pessoal, eu vou marcar aqui a alternativa e conforme a gente lê a alternativa, eu vou explicando os impactos causados. O petróleo, ele é hidrofóbico. Lembrando, hidrofóbicos são substâncias que não se misturam com a água, são substâncias apolares. Tá? Então, ele não vai se dissolver com a água. Outra característica que ele passa para a gente é a baixa densidade, ou seja, ele não se mistura. Como a densidade dele é baixa, ele fica acima e a água embaixo, ocasionando aquelas cenas que eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Quando tem vazamento, que você cria uma mancha de petróleo sobre a superfície ali da água, do mar, tá? E essa mancha de petróleo, ele diz que vai impedir a trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, né? Afinal, essa mancha ela vai evitar então que a água fique em contato com o ar, evitando essa troca gasosa. E tem outros problemas que não foi citado, né? Que essa mancha ela é escura, ela dificulta a entrada de luz solar. Sem entrada de luz solar, os organismos fotossintetizantes não conseguem produzir seu alimento, eles acabam morrendo, e os organismos fotossintetizantes morrendo acabam matando todos os outros organismos que dependem dele para sobreviver, gerando um imenso efeito em cadeia aí, né, que faz com que o derramamento de petróleo seja uma tragédia do ponto de vista ambiental. Resposta alternativa D. Vamos dar uma olhada no que está errado nas outras alternativas? Na A, diz que ele reagiria com a água do mar, sofrendo degradação. Não há uma reação recorrente entre hidrocarbonetos e água, ok? Na alternativa B, ele fala que acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias, de molusco e mortes de corais. Não é um problema do petróleo, é um problema do aquecimento global. Tá? O petróleo em si, o hidrocarboneto que está presente no petróleo, ele não provoca alterações no pH da água, ele não vai acidificar o meio. Na C, ele fala que dissolve-se água, nós comentamos que não acontece, são substâncias de polaridades diferentes, não se misturam. E na alternativa E, fala que tem cadeia pequena e elevada volatilidade, sendo que na verdade o petróleo é uma mistura de compostos, alguns de cadeia pequenas, outros de cadeias gigantescas, tá? A volatilidade dele também não é tão alta, justamente pela presença de compostos com cadeias gigantescas, tá? Então, esse começo aqui ele já é meio limitado, e aí ele fala que contaminaria a atmosfera local e regional em função dos ventos na orla marítima. Até tem uma contaminação atmosférica, mas não é a mais relevante nessas situações. Fechamos então questão 124. Questão 126, ela traz um enunciado bem genérico falando sobre o uso da energia nuclear, que pode ser utilizada aí para fins benéficos ou maléficos, né, por assim dizer. E depois de contar toda uma historinha, ele acaba fazendo uma pergunta que não tem tanta relação com essa historinha, então acaba sendo um contexto não muito aplicável à pergunta. Ele quer saber qual que é o processo envolvido na detonação dessa bomba. No caso aqui dessa bomba, ele refere-se então à bomba atômica. E essa questão não tinha muito segredo. Ou você sabia, né? Ou você lembrava, já tinha estudado, ou não saberia dizer, tá? Porque a bomba atômica é uma bomba à base de urânio, na qual você vai quebrar, você vai fazer um processo conhecido como uma fissão nuclear, que é um processo na qual você quebra o núcleo de um átomo em 2 ou mais pedaços, tá? E normalmente essa quebra, no caso da bomba atômica, essa quebra é utilizando um nêutron. É uma partícula, digamos assim, é como se tem um núcleo aqui, o nêutron é uma pedrinha que a gente vai usar para quebrar esse núcleo em 2 ou mais pedaços. Fenômeno conhecido como uma fissão nuclear, o que leva então a gente a marcar a alternativa A. Uma questão então que basicamente ou você sabia como funcionava a bomba atômica ou não, tá? Não tinha muito segredo, não tinha muito o que pensar, nem muito mesmo o que interpretar em cima do texto. Pessoal, questão 131 é uma questão que fala sobre uma área da química conhecida como química verde, que ela estuda aí maneiras de você tornar a indústria química, as reações químicas que acontecem, mais eficiente com menor impacto ambiental. Então, ele explica aqui para a gente algumas
dos princípios da química verde, né? Que em resumo é evitar o desperdício. Então você tem que usar o menos possível de material, de reagente, de entrada, que você não forme subprodutos, coisas que não sejam desejadas, né? Porque e aí você vai ter dificuldade de lidar com essas outras substâncias formadas, além daquela que você queria. Ele fala também para não utilizar solventes agressivos e tudo mais. Então nós temos algumas pistas assim. E, bem, ele quer saber, né, utilizando essas pistas, qual dos processos a seguir seria mais adequado para a química verde? O processo A, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, o processo A, ele tem 3 reagentes, o que não é o ideal. Tá? O ideal é você ter o menor número possível de reagente, mas também não é o principal fator para a gente descartar. A opção A ela tem uma coisa muito boa, que é a formação de um único produto. Tá? Então, bem, ela tem um ponto meio ruim, um ponto bom, e aí ela fala que essa reação ocorre sobre altas pressões. Isso é ruim, pessoal. Para que eu tenha um ambiente sobre altas pressões, eu preciso gastar muita energia para gerar essa alta pressão. Tá? Então, se a tua reação ela gasta muita energia, ela já não é uma reação muito boa. Tá? A reação B, ela não tem tanto reagente, o que é bom, só que ela já tem 2 produtos, o que é ruim, né? Você quer formar uma substância, você está formando 2. Uma delas, você não sabe se vai conseguir aproveitar ou não. E outra característica que ele fala para nós é que é uma reação endotérmica. Lembrando que reação endotérmica são reações que ela precisam absorver energia para acontecer, o que é ruim. Ou seja, para que essa reação B aconteça, você vai precisar consumir, né? Você vai precisar fornecer uma grande quantidade de energia. Então ainda não é uma boa reação. A reação A, ela utiliza uma boa quantidade de reagente, apesar de serem só 2 reagentes, um deles está em grande quantidade, o que não é muito bom. Ela forma um único produto, ok, isso já é bom. E ela fala que a reação ocorre com o uso de solvente orgânico, péssimo. Pessoal, solventes orgânicos não são materiais ambientalmente muito bons de trabalhar. Tá? Ele tem vapores aí que são prejudiciais à saúde, eles não podem ser descartados com facilidade, você não pode jogar um solvente orgânico em água, né? Então, são materiais extremamente difíceis aí de trabalhar, até porque dar uma destinação a um solvente orgânico não é nada fácil, não é nada trivial, né? Você não pode simplesmente descartar em lugar qualquer, senão você vai contaminar o ambiente no qual você descartou. A alternativa D, ela tem um problema. Ela ocorre em etapas, o que é ruim, porque quanto mais etapas uma reação acontece, lembrando que cada etapa normalmente você vai ter perdas relacionadas a ela. Então, se você tem mais de uma etapa aqui, você vai ter mais perdas durante a reação. Você forma 2 produtos diferentes, né? O que também é ruim. O ideal é você formar somente aquilo que você quer. Então, ela tem várias características aqui que não são boas. E aí no fim ele fala que ela ocorre sob pressão atmosférica. Tá, essa última característica é boa, significa que você não vai gastar energia mexendo com a pressão. Mas a equação em si não está legal. E por fim, né, só restou para nós a alternativa E, ela tem vários pontos bons. Primeiro, ela usa só 2 reagentes, igual a várias outras, só que um dos reagentes a gente usa numa quantidade pequena, ou seja, eu preciso da metade de B só em relação à quantidade de A. Eu formo um único produto, o que é ótimo, tá? E ela fala que ocorre com o uso de catalisador, lembrando que o catalisador deixa essa reação mais rápido e muitas vezes também mais eficiente. E ele fala que esse catalisador é um metal não tóxico. Então o catalisador ele é bom para a reação, né? Ele deixa ela mais rápida, o que faz parte aqui da química verde. E um metal não tóxico, ou seja, esse catalisador não vai ser tão problemático de ser descartado depois da reação. Com isso, nós fechamos então que a resposta é a alternativa I. Questão 132, mais uma questão falando sobre química ambiental e também envolvendo conhecimentos gerais aí de química. Ele fala sobre as grandes queimas aí de fogos de artifício e ele diz que após a queima acaba restando, né, grande quantidade de material particulado no ar. E entre esses materiais particulados a gente tem algumas substâncias que ele passa aqui, como sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de perclorato e gases como dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre.
né? E aí ele quer saber por que esses espetáculos aí causam problemas ambientais. Então vamos avaliar opção por opção. A opção A, ele diz que as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis. Na verdade, pessoal, inflamáveis é o material do fogos de artifício em si. Depois que ele queima, é os produtos já da combustão. Então, o material, o produto formado, ele não vai ser inflamável, né? Ele já é resultado do material que se queimou. Então, não, ok? Ele fala que os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos. Novamente, não, tá? A ideia dos fogos de artifício é que os explosivos já sejam queimados tudo de uma vez. No item C, ele fala que o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. E olhando essa lista de materiais que estão aqui, eu diria que o sódio e o potássio eles são os mais inofensivos, tá? De todas essas substâncias, a menos poluente é exatamente o sódio e o potássio. E ele fala que são os principais responsáveis pela toxicidade? Não. No item D, ele fala que os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Metais pesados são metais, né, que quando dissolvido aí numa solução, eles a tornam tóxicas, tá? E normalmente metais pesados são metais que estão ali ou no meio da tabela periódica ou mais para a parte de baixo da tabela periódica. E aqui nós temos alguns metais pesados, como o bário, o chumbo, o antimônio, o cromo. Então, de fato, tem metais pesados, né? E esses metais pesados eles fazem mal aí para a saúde dos seres vivos. Ele também fala que tem gases tóxicos que resultam da poluição atmosférica. Os dióxidos de nitrogênio e enxofre, né, N2 e SO2, são poluentes atmosféricos. Eles não são extremamente tóxicos, né, mas eles são nocivos à nossa saúde. Então, de fato, fechamos aqui, resposta na alternativa D. Né? E na alternativa E, ele cria uma situação que é até difícil, né? Que ele fala que o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas da planta, impedindo os processos de respiração celular. Não acontece e é uma situação muito específica que é até difícil explicar por que não acontece, né? Se acontecesse, seria um tópico extremamente avançado, tá? Então é até complicado você falar por que não, mas não acontece, ok? E por fim, nossa última questão, questão 134, ela fala aí sobre colecionadores de moeda que estavam atrás de uma moeda feita na época do Brasil Colônia, que era feita de cobre puro. E a gente quer descobrir então se as moedas que eles estão comprando são moedas legítimas de fato. A informação principal necessária para a gente responder isso é a densidade do cobre, tá? Que ele deu para a gente, que é de 9 gramas por centímetro cúbico. E aí nós temos 4 opções de moedas para comprar, A, B, C e D. Nós temos o valor de massa de cada uma dessas moedas, tá? E aí basicamente o que ele fez? Você encheu um tubinho de água, jogou uma moeda, a água subiu um pouquinho, jogou outra moeda, subiu um pouquinho, e assim por diante, né? Até você ter as 4 moedas. E ele quer saber, né, dessas 4 moedas, qual de fato é de cobre metálico, qual que é legítima. Basicamente o que a gente tem que fazer é descobrir, né, calcular a densidade de cada uma das 4 moedas, aquela que der 9 gramas por centímetro cúbico, 9 gramas por ml, é legítima. E como que a gente vai calcular? Separei aqui um slide só com as informações necessárias, né, para a gente resolver a questão. Lembrando então que densidade a gente vai calcular como a massa sobre o volume. Para calcular a densidade da moeda A, eu precisaria da massa da moeda A, que é a primeira, 26, e vou dividir pelo volume. Como que eu sei o volume da moeda A? Pessoal, a moeda, antes de eu colocar a moeda, eu tinha 5 ml aqui. Depois que eu coloquei, eu passei a ter 7, né? Então, se aumentou de 5 para 7, o volume da moeda A é de 2 ml, 2 centímetros cúbicos. Fazendo a conta aqui, a gente chega então que a densidade da moeda A é de 13 gramas por ml. Não, né? Não é igual a densidade do cobre, que é de 9. Então, descarta a moeda A. Vamos fazer agora, então, a B.
A massa da moeda B é a segunda aqui, é 27. O volume, olha só, antes da moeda B nós tínhamos 7, depois nós tínhamos 10. Então, o volume da moeda B é de 3 ml, foi os 3 que subiram. 27 dividido por 3, 9 gramas por ml, ou 9 gramas por centímetro cúbico. Legal, moeda B, ok. Moeda C, nós pegamos a massa, a terceira massa aqui, que é 10. O volume, bem, antes da moeda C nós tínhamos 10 ml, depois nós passamos a ter 12. Então, a moeda C fez subir 2 ml, né? 10 dividido por 2 dá 5 gramas por ml. Vamos descartar a moeda C. E para finalizar, a moeda D, cuja massa é 36, fornecida no enunciado, e o volume aumentou de 12 para 16, né, quando eu joguei a moeda D. Então, aumentou 4, 36 dividido por 4 dá 9 gramas por ml, ou seja, a moeda D legal. Quais são as moedas legítimas? As legítimas, então, é a B e a D, o que leva a gente a marcar a alternativa D. Com isso, fechamos a nossa correção da prova do Enem.